Noite, tudo bom, meu querido? Tudo jóia, Felipe? Boa noite, pessoal. Muito Vou prazer colocar o estar aqui fone com aqui. vocês. Bacana. Todo mundo tá me Começamos ouvindo bem? aqui hoje. Tô ouvindo agora perfeito. Coloquei o fone aqui para Maravilha. dar uma melhorada. Boa. Começamos hoje aqui ao som de Rock Balboa, Ah, Eye of the excelente. Tiger, É. para poder, Precisa, para né? poder, para enfrentar esse momento aí que nós estamos passando, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que seguir em frente. A gente vem fazendo essa série de lives aqui com a turma no sentido de conversar um pouco sobre perspectivas, né, de investimento, conversar com CEOs, fundadores de startups, empresas grandes. Já falamos com gente aí de vários segmentos. Vamos entrando aí, pessoal. Compartilhar com a galera. Aperta aí o aviãozinho para a gente poder. E aí vai selecionando os amigos para a gente conversar hoje sobre investimentos. Como é que tá de quarentena aí? Tudo beleza? Ah, aqui tá tudo tranquilo, né? Nossa quarentena, na verdade, antes da maioria das pessoas, né, das empresas entrarem em quarentena, né? Como a gente é uma empresa de Uhum. tecnologia, para a gente é mais simples, né? Então, É, grande parte são desenvolvedores de software, então o pessoal consegue trabalhar remoto de boa. E aí, como é que tá? então, estamos na mesma. Aqui também, né, do ponto de vista da Blocks, a gente conseguiu, e aí eu acabo falando sempre com as pessoas, né? Nós, de certa forma, nós que temos fintechs, que temos empresas de tecnologia, somos privilegiados, né? Porque a gente consegue se adaptar a um cenário desse de forma bastante rápida. Todo mundo home office hoje aqui trabalhando, mas trabalhando full. Agora, claro, a gente tem outras funções e outros negócios, e principalmente as pequenas e médias empresas, né, que devem sentir bastante se nós tivermos que continuar durante muito tempo nesse ritmo. Mas vamos lá, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Você está abrindo a segunda semana aí da nossa série de lives que a gente tem feito com diversos líderes de vários segmentos. E eu sou usuário, né, do app Renda Fixa, acho que muita gente é. Conta um pouquinho aí para a turma, para quem não conhece, um pouco da tua história, como é que surgiu, né, o aplicativo. Depois a gente fala de crise, vamos falar de coisa boa aí. Boa, bacana. Não, show de bola, Felipe. Então, para quem não me conhece, eu sou o Francis Wagner, né? Eu sou o CEO do aplicativo Renda Fixa. Eu sou desenvolvedor de software há deve ser uns 20 e poucos anos, tá? Então, assim, tudo que eu sei fazer na minha vida é desenvolver software. E eu sempre trabalhei em grandes empresas, né, como Banco Itaú, Bradesco, Telefônica, né, empresas grandes, sempre trabalhando com a parte de desenvolvimento de software, principalmente na parte de serviços financeiros. Só que eu não Uhum, conhecia absolutamente nada, né, sobre investimentos. Eu acabava investindo, né, em bolsa, né, isso lá a meados de 2000. Investi bastante em bolsa de valores, mas eu não conhecia nada, por exemplo, de renda fixa. E como é que eu fazia para investir então o dinheiro? Eu colocava o dinheiro através do gerente de indicação do gerente do meu banco, que ligava para mim periodicamente e falava assim: Poxa, você está com uma grana parada aqui na poupança, você não quer colocar um investimento mais sofisticado? Eu perguntava para ela: Pô, mas que uhum, investimento, né? Aí ela me recomendava um CDB, um título de capitalização ou um fundo de renda fixa. E eu não sabia uhum. nada, né? E perguntava para ela: Poxa, mas vai Claro. render mais que a poupança, né? E ela falava assim: vai render muito mais. Aí eu falei assim: pô, então coloca. E eu acreditava realmente que o gerente do banco, né, sobretudo pelo fato de eu trabalhar numa instituição financeira, né, ele estaria realmente recomendando produtos que seriam bons para mim. Mas depois eu acabei saindo de lá Uhum, depois de 12 anos, né, saí do Itaú e fui trabalhar com meios de pagamento. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado de renda fixa. Isso foi em 2012. E aí eu vi que, poxa, existiam corretoras independentes, bancos menores, bancos médios, financeiros, que eu poderia encontrar produtos diferentes, né, que se adequassem melhor para as minhas necessidades. Né? E aí eu abri uhum, conta, para você ter uma ideia, eu abri conta na corretora, na XP Investimentos, que é uma corretora, uma das maiores corretoras independentes que a gente tem hoje. E eu transferi uhum. R$ 1 para lá, de tamanha a minha desconfiança que eu tinha,
para ver se realmente era uma instituição idônea, né? E aí eu vi que, pô, funcionou, falei assim, poxa, então vou começar a brincar aqui. E aí, aos poucos, eu fui pegando, né, as manhas Isso, do mercado de renda fixa, fui estudando. Pode perguntar, isso Felipe. foi quando? Isso foi quando, Francis? Isso foi em 2012. Imagina, você com essa desconfiança de 2012, eu conto essa história para muita gente. Nós, quando começamos, não como Blocks, naturalmente, mas quando começamos uma empresa de investimentos independentes, lá atrás, em 2002, a gente montou um agente autônomo de investimentos, que hoje é bastante comum. Nossa empresa cresceu, a gente acabou virando uma DTVM, mas eu lembro que no momento que a gente, 2002, 2003, a gente falava de investimento em ação, home broker, o pessoal nem sabia o que era, entendeu? Se em 2012 você está dando um testemunho que você teve uma desconfiança de uma corretora independente, imagina naquele tempo, né? Mas assim, é isso mesmo, tamanho a penetração dos bancos tradicionais na nossa vida, principalmente no Brasil, onde há uma concentração muito grande em todos os serviços, né? Principalmente os essenciais. Isso. Exatamente. Acho que mas daí como é que nasceu a... Né? Com certeza, mais. Como que nasceu o app? Então, e aí conforme eu fui estudando, né, sobre esse mercado, e aí eu encontrei uma dificuldade muito grande, né, de encontrar esses produtos. E aí eu falei assim, porra, será que outras pessoas também passam por essa dificuldade? Eu tenho que ficar entrando no site das corretoras, ligando, mandando e-mail, coisas do tipo. E eu falei assim, porra, vou fazer um aplicativo. E aí eu fiz um aplicativo em 2 dias, super rapidinho, para testar mesmo se outras pessoas passavam por essa dificuldade. E aí eu publiquei no Google Play e saí divulgando em alguns grupos de investimento que fazia parte. Então, na época tinha um grupo do Facebook, lá que é o Tesouro Direto e Renda Fixa em geral, o grupo do Moacir, grupo muito bom. Hoje, na época ele tinha em torno de 600 pessoas, hoje são mais de 70 mil pessoas, então de 2012 para cá cresceu muito, e a procura, né, sobre produtos, sobre educação financeira. Claro. E aí eu acabei divulgando lá. E aí, poxa, o pessoal começou a dar dicas, achou super legal, não tinha nada no mercado. Na época eu conectava, para você ter uma ideia, eu conectava em 4 instituições financeiras. E eu pegava as informações, coletava as informações tudo na mão mesmo. Não tinha nada, era bem precário mesmo, era um processo de validação, que é um processo típico de uma Claro, o MVP, né? É o MVP. E aí começou a crescer, né, o aplicativo. E aí nessa época eu trabalhava como consultor de e-mails de pagamento. E aí eu saí da empresa onde eu trabalhava, que era de uma empresa de um amigo meu lá, também da época do Itaú. E aí fui me dedicar exclusivamente ao aplicativo. Daí a gente lançou em 2015, janeiro de 2015, o aplicativo, né, em versão mobile. Depois a gente lançou em outras plataformas e a gente foi crescendo. E aí já Show de bola. Há quase 5 anos no mercado. Não, parabéns. Eu acho que foi o primeiro, talvez, buscador, né? E hoje você deve ter o quê? Tem uns 300 mil usuários, 300 mil downloads, pelo que eu vi da última vez. Isso, exatamente. Pronto, aí, ó, Paula assinando aqui, é uma grande investidora nossa. Mentira, é minha esposa, viu? Ó, o Bruno Pape, aí conhece o Bruno Pape? O Bruno Pape é nosso sócio. Aí é coisa fina aí, ó. Então, Francis, hoje eu vi, hoje então, dentro aí do app Renda Fixa, o objetivo, acho que deu uma virada aí, pronto. É justamente, Francis, justamente o investidor poder fazer essa busca, né? E conseguir encontrar os melhores produtos. E eu até fiquei assim, super satisfeito, porque como nós aqui como Blocks trabalhamos com produtos que a gente denomina investimentos alternativos, né? Como somos uma plataforma de equity crowdfunding e a gente estrutura produtos lastreados na economia real, em várias atividades, etc. Fiquei muito grato, né, de poder ter essa parceria com vocês e ter também o nosso produto exposto. Logo, isso me leva a perguntar, né, e a afirmar que, de fato, o investidor ali no app Renda Fixa vai encontrar produtos diferentes. Porque às vezes a gente pensa que renda fixa é somente o CDB que está lá no Banco Itaú, não é isso? Conta um pouco para a turma conta um pouco para a turma o tipo de produto que vocês têm na plataforma, como é que funciona essa busca. Perfeito. Não, é isso mesmo, Felipe.
Bom, hoje nós temos em torno de quase 4 mil tipos de investimentos, né, na nossa plataforma, tirando a parte de fundos de investimentos, que já contam com quase 13 mil, mas na parte de renda fixa são em torno de 4 mil fundos. Aí a gente coleta em torno de, acho que são 32 instituições financeiras, e quando a gente fala em instituição financeira, a gente também está incluindo aí, na verdade, as fintechs, né, como é o caso de vocês. Né? Então, mas realmente, a grande maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que ativos reais, os ativos que, por exemplo, que vocês têm aí na Blocks, são ativos de renda fixa. Né? Obviamente que cada um tem a sua característica, mas eles também são de renda fixa. Né? Isso é muito importante. E a gente gosta bastante desse tipo de iniciativa como a de vocês, porque sai bastante do mundinho de corretora, banco e financeira. Né? Vocês estão trazendo produtos para diversificar o portfólio das pessoas. E isso é muito importante. Sobretudo no cenário que a gente vive hoje, né, de pânico generalizado, é muito importante que as pessoas elas tenham uma diversificação no portfólio. Né? E aí vem os ativos reais para contribuir com tudo isso. E aí se você parar para pensar, poxa, um ativo real, como o da Blocks, vocês estão investindo, as pessoas estão investindo na economia local, na economia no Brasil, entendeu? Isso é muito bom. Isso vai ser o grande diferencial daqui para frente, né? Porque a gente, obviamente, vamos superar essa crise, essa pandemia, né? A gente não sabe ainda quais são os estragos, né, que essa crise vai trazer para a gente na economia, né? Mas a gente sabe que a economia vai se recuperar. Né? E uma forma dela se recuperar mais fácil é através desses tipos de investimentos, né? Em economia real. Com certeza, não, com certeza. Eu não tenho dúvida que cada vez mais, e aí por uma série de conjunturas, as pessoas vão e tendem a procurar entender um pouco mais sobre investimentos, a começar em desmistificar e tirar da cabeça a ideia de que o nome renda fixa significa isenção de risco, ou significa um produto que vai render de forma sem volatilidade ou sem risco. Renda fixa é uma classe de ativos, e dentro dessa classe de ativos você tem diversas outras classes de ativos, diversas possibilidades, como por exemplo, CCBs, que são as cédulas de crédito bancário que vocês têm, as CCIs, as LCIs, LCAs, e por aí vai, debentures, que são os títulos de renda fixa. E, principalmente, os títulos públicos também, que são negociados no mercado, às vezes as pessoas não entendem, né? Aqueles que são pós-fixados, aqueles que são indexados, eles variam. Inclusive, se você for olhar fundos de infraestrutura, de debênture incentivada, que é um fundo de renda fixa agora, ou até produtos de renda fixa, você tem exatamente o quê? Exato, estão falando dos títulos públicos, o Bruno aí, os próprios títulos públicos têm uma variação. Então as pessoas precisam, de fato, entender que o investimento em renda fixa não é aquela coisa Nutella, né? O investidor em renda fixa não é o Nutella que quer só estar ali num produto que não tem nenhum tipo de variação. Pelo contrário. E aí, como você colocou bem, é que onde surgem as possibilidades, e são diversas, desde CCBs emitidas por bancos menores, né, bancos pequenos, como vocês têm lá, se eu não me engano, tem aquele Banco-in, né? Isso. Tem um Banco-in, tem um Banco TAG. TAG. Exato. Então, assim, você tem várias possibilidades que o investidor realmente pode diversificar o portfólio dele, fugindo dessa fórmula comum que se tornou bastante corriqueira durante os últimos anos, que bolsa ou fundo multimercado, bolsa ou fundo multimercado. Você tem, né, uma série de possibilidades dentro do seu portfólio. E como você colocou bem, para a gente é uma alegria ter a plataforma de vocês ofertando produtos como, não só o nosso, para dar o mérito também para outras plataformas, claro, como a própria Rush, que trabalha com o meu amigo Arthur, a gente se dá super bem, que trabalha com precatórios, a turma da Urbime, que trabalha com imóveis, imobiliários, e nós,
que temos uma abordagem um pouco mais alternativa, trazendo para o investidor, você deve ter visto lá no nosso site, possibilidade dele investir em energia solar, possibilidade dele investir em floresta, esse investimento nosso. Eventos, esse investimento nosso, por exemplo, da floresta de eucalipto, foi super interessante porque nós fizemos essa oferta em janeiro. Janeiro a bolsa estava na máxima, né, nas máximas. E eu fazia vários eventos na época e falava muito para o pessoal, uma rentabilidade de 15% ao ano, com lastro numa floresta de eucalipto, que é um ativo real, tem valor, está ali registrado o penhor florestal no cartório, ou seja, tem garantia, você tem um ativo real que lastreia. E as pessoas, não, mas eu aloco na bolsa porque a bolsa só sobe. Eu digo, olha, a bolsa é bom, mas faz parte... deve fazer parte de uma composição de portfólio para que você tenha segurança e tranquilidade nessa sua diversificação. E aí não sou eu que estou falando que sei mais do que ninguém, é só você olhar para os grandes investidores institucionais que ganham dinheiro de verdade, né? Os endowments da vida, os fundos de pensão, eles têm uma boa fatia de produtos como a gente chama de produtos não correlacionados. E qual era o pitch, o melhor pitch, Francis, para esse investimento da floresta, por exemplo? Eu coloquei lá na página, né, na época não se falava desse Black Swan, de vírus, nem nada disso, mas na época eu falava, olha, você vai estar fugindo da volatilidade de um tweet maluco do Trump, ou de um tweet maluco do Bolsonaro, entendeu? Você está com um produto não correlacionado. Claro que você vai ter que abrir mão de liquidez, porque nesse caso foi um investimento de 36 meses, mas você está ganhando em outros aspectos. Saiu super bem esse investimento, mas sem esse senso de urgência. Hoje eu recebo inúmeras mensagens das pessoas, a gente tem recebido aqui, até se arrependendo, né, dizendo, poxa, eu devia ter botado mais e tal, porque na realidade não existe investimento melhor ou pior, né? Existe o investimento certo para o seu perfil e a diversificação. Dificilmente você vai ter você vai montar pode até acontecer, mas é um evento de sorte, você montar num cavalo e acertar esse cavalo, né? Do tipo, vou botar all-in na Magazine Luiza e para subir a frase que está no olho do Francis. É a turma aí, né? Perturbando. Então, justamente essa possibilidade hoje, né, que a tecnologia nos traz, como você colocou bem, de poder ofertar produtos diferenciados. Mas conta um pouco aí do app de vocês, como é que é a base do seu investidor, o que é que o investidor mais procura, quais são as dúvidas principais que esse investidor tem. Para quem está chegando agora, né, e é da nossa turma e não conhece, a gente está conversando com o Francis, que é o CEO do app Renda Fixa, que é uma das principais fintechs do Brasil, e um dos primeiros buscadores de produtos financeiros independentes do Brasil também, tá? Conta um pouco aí o que é que a turma mais olha lá, Francis. Legal, Felipe. Bom, o nome ele já é meio intuitivo, né? Aplicativo Renda Fixa, então ele remete justamente à renda fixa. Mas a gente tem alguns produtos ali que são muito procurados, né? Por exemplo, CDBs. A galera gosta muito de CDB, sobretudo o CDB com liquidez diária, né? E a gente tem algumas alternativas lá aos CDBs com liquidez diária, que são as LCs com liquidez diária. Então, assim, acho que o número 2 na procura que a gente tem no aplicativo são essas LCs. Por quê? Porque são produtos que têm uma característica igual, praticamente idêntica aos CDBs, só que elas são emitidas por financeiras ao invés de bancos, né? E também tem a garantia do FGC. E as taxas geralmente são mais altas, né, que as dos CDBs, mesmo com liquidez. Então, acho que esse é o segundo ativo mais procurado. Para quem não sabe, pessoal, a LC que ele comentou, emitido por financeira, é uma letra de câmbio, porém não tem nada a ver com câmbio, é só o nome mesmo, né? Não tem nada a ver com câmbio. O câmbio, na verdade, é o câmbio de troca, né? Isso. Que tem que remeter, né? Não é o câmbio moeda. E como o nosso público é bastante a galera que está realmente saindo da poupança, que está tendo os primeiros passos,
a gente tem uma procura muito grande por títulos públicos, né? Só que aí, quando as pessoas começam a investir em títulos públicos, elas vêm até a gente lá desesperadas. Por quê? Porque o título público, oscila muito, né? Mesmo que seja prefixado, não importa, ele tem marcação a mercado. Então ele vai oscilar. E às vezes a pessoa ela investe ali sem saber como funciona aquilo, e aí tá tendo prejuízo. E aí ela tá precisando do dinheiro. Puta, o que ela faz? Ela vem, poxa, a gente tem lá o canal lá que eu falo com o especialista, aí o pessoal atende eles e responde, tira dúvida, tudo. E aí o pessoal começa a orientar, não, olha, o tesouro funciona dessa forma, assim, cessado, tal, não tira agora, espera mais um pouquinho, porque tem a marcação ao mercado. Então assim, tem muito esse tipo de dúvida, mas a principal dúvida que vem pra gente é qual é o melhor investimento para mim? Essa, assim, é unânime. E aí a gente tem que, como educador financeiro, a gente, né, tem que explicar para a pessoa que não existe melhor nem pior investimento, mas sim o investimento mais adequado para os objetivos da pessoa e assim por diante. Então, assim, tem esse tipo de pergunta bastante. Pessoal, para não ficar abstrato, eu adoro essa pergunta, porque ela é uma pergunta abstrata, e aí a nossa resposta, naturalmente, como educadores, como quem trabalha com finanças, não existe o melhor investimento, existe o perfil, etc. Mas, pessoal, eu costumo, assim, nas minhas conversas, né, mais diretas, e eu tento ser o mais direto possível, eu gosto de usar muito a métrica do sono, né? Você tem aí um investidor que é o investidor conservador, aquele investidor que, se der uma cota negativa em um determinado dia, ele não vai conseguir dormir, né? Ele não vai conseguir dormir, de forma alguma ele vai perder o sono e ele vai precisar tomar um Lexotan para poder dormir. O investidor moderado, costumo dizer, Lexotan, Rivotril ou qualquer um que você quiser. O investidor moderado já é aquele que pode abrir mão um pouco de liquidez, ou seja, ele tem um pouco mais de prazo no seu horizonte, não vai precisar desse dinheiro para comprar comida no final do mês, nem pagar a parcela do apartamento, nem pagar a dívida do carro, nem nada disso. Ele pode abrir mão um pouco de prazo e, se der uma cota negativa, ele fica um pouco tenso, mas uma melatonina resolve, né? Uma melatoninazinha de leve resolve. Já o investidor mais agressivo é aquele investidor que, de fato, tem prazo, ele pode, de fato, ter um horizonte um pouco maior, o que significa dizer que ele pode tomar posições mais alongadas, então títulos com vencimento em 36 meses, títulos de 5 anos, seja em renda fixa, ou até ações que vai ter volatilidade no curto prazo, e ele não vai perder o sono, ele vai chegar em casa de boa, vai tomar um banho relaxado e vai dormir, mesmo num cenário desse que a gente está vivendo. Se vocês forem, por curiosidade, ouvir, né, alguma dessas gravações, lives que grandes gestores fizeram, como por exemplo, o Henrique Breda, do Alasca, que tomou uma trolha gigantesca. Mas assim, ele mesmo diz, ele fala, pessoal, faz parte do jogo, eu estou dormindo bem, né? Errado está... estou dormindo bem, frase é dele, não é minha. Errado está quem entrou no meu produto achando que ia subir para sempre, né? Veio uma crise grande, ninguém esperava, é um Black Swan, né? É um cisne negro e, de fato, pegou todo mundo que estava muito posicionado e concentrado no contrapé. Agora, quem estava diversificado e bem alocado, o que é que está fazendo? Está tirando de produtos de renda fixa com liquidez, comprando ação, alongando mais o portfólio, por exemplo, para produtos alternativos como o nosso, e vida que segue. Se preocupar mais com a saúde do que com a saúde física do que com os investimentos, né? Eu costumo dizer. Exatamente. Acho que a resposta é diversificação, né, Felipe? Acho que é muito importante as pessoas terem isso em mente. E acho que, sim, tentar fugir um pouquinho desses influenciadores digitais aí que a gente tem no YouTube, né, que hoje em dia é uma febre, é muito bom. É uma fonte de conhecimento que eles trazem para a gente, né, sobretudo com um linguajar bem acessível. Só que, às vezes, muitas vezes, o que eles estão falando é meio enviesado ou eles não sabem direito o que eles estão falando.
Tá? Então, isso é um problema. Né? Então, assim, a gente vê muita gente investindo em bolsa de valores, enquanto ela estava nas altas, mais altas históricas, entendeu? E agora com essa queda, mais de, sei lá, 50% de queda. Você vê, o próprio fundo do Breda caiu 63%. E a galera faz o quê? Entendeu? Assim, tô vendo aí movimento no mercado, muita gente tirando dinheiro da bolsa, muita pessoa Claro, fica desesperado. Você sente na ponta final porque você lida com esse investidor, né? Então, acaba que é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, o segredo de tudo é diversificação. Até lá na época da fixa lá, tem pessoal, a gente tem bastante desenvolvedores, né? E o pessoal às vezes não conhece tanto de investimento, conhece mais sobre desenvolvimento de software. E aí Claro. o pessoal vê assim, essa queda brusca, às vezes caiu, sei lá, 30%, 40% de uma determinada ação. Às vezes eu tenho no portfólio essa ação. Os caras me perguntam, pô, mas como que você está tranquilo? Né? Se caiu, despencou a tua ação, você não tem importância. Eu comprei com um preço muito bom, ela caiu bastante, caiu até abaixo do que eu comprei, mas eu comprei numa época muito boa. E outra, eu tenho renda fixa, eu tenho ativos reais, eu tenho ativos imobiliários, eu tenho precatórios, eu tenho criptomoedas, eu tenho um portfólio muito diversificado. Então, para mim tá tranquilo, né? E esse é o grande segredo, né? Eu tenho liquidez, eu não preciso, se eu precisar resgatar o dinheiro, eu tenho como resgatar, se precisar de uma emergência, eu tenho. Mas isso vem o quê? É um planejamento que você vai fazendo, planejamento financeiro, né? E a gente, como educador financeiro, a gente precisa frisar isso bastante para as pessoas. Ô, Felipe, se você me permitir, eu vou responder uma pergunta aqui do Carlos, que ele já fez 2 vezes a mesma pergunta aqui. 2 ou 3 vezes. Eu não consegui visualizar. Pode fazer, claro, pode responder ele sim. está perguntando aqui como investir em precatórios. Então, Carlos, respondendo a sua pergunta, você tinha perguntado como que funcionam os precatórios. Os precatórios, eles são títulos de dívida de municípios, estados e da União Federal. Tá? Então, assim, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa e o governo federal vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma empresa de álcool, né? De trabalho com cana-de-açúcar, etanol, esse tipo de coisa. E aí o governo vai lá e tabela o preço do álcool, eu não posso vender mais caro nem mais barato que aquilo. É tabelado. E aí, por algum motivo, quebra. Minha empresa quebrou. Eu aciono, eu processo o Estado, processo a União Federal. Se eu tiver ganho de causa, a hora que não tiver mais como o governo recorrer, ele der ganho de causa, eles emitem um precatório. Tá? Então, é um título de dívida, né? Então, por exemplo, o precatório federal, ele é um título de dívida que tem a garantia do governo federal. É como se fosse a mesma garantia de um título público, né? Então, é um título de renda fixa também. Então, pode falar, Felipe. O grande detalhe aí, complementando, você está correto, o seu credor vira, de fato, você vira credor ou do município, ou do estado, ou do governo, mas, Carlos, o detalhe aí é que você precisa ter um horizonte de prazo também um pouco dilatado, porque você vai ficar dependendo da morosidade da justiça, que no nosso Brasil não é tão previsível. Todavia, tem um lado positivo, que é a correção, porque você tem uma correção monetária desse valor do precatório, né, desse título de dívida, que é acima da correção da Selic. Então, de certa forma, se você tiver um horizonte de prazo, é interessante. Qual o grande problema? Não tem liquidez. Então, é aquela coisa, né? Não existe... there is no free lunch, né? Não tem almoço grátis no mercado. Você tem que, para ter uma boa rentabilidade, ou você vai correr um pouco mais de risco, ou você vai abrir mão de liquidez. E aí ele faz a pergunta, o Carlos aqui, consegui ver, se vale a pena nesse momento. Eu acho que vale sempre. Quando você encontra um bom título bem avaliado, vale sim a pena. O que é interessante nesse tipo de papel é você ter sempre o suporte, né, da melhor forma possível de alguém que entenda, porque às vezes, e aí vem os grandes poréns desse nosso Brasil, de meu Deus, você tem precatório que tem rolo e aquilo ali está já no inventário de alguém e aí foi vendido 2 vezes. Então, é importante você analisar quem está negociando, e aí a facilidade. Até a própria Hearst, que é uma plataforma amiga nossa, faz isso. A gente também tem
a parte de ativos judiciais, como blocos, mas nós gostamos mais ainda do que precatórios, porque eu entendo que tem um upside maior de comprar falência. Ou seja, eu compro crédito de uma falência. Vamos imaginar que uma empresa, agora mesmo com essa crise, a gente está bem de olho, né, esperando para poder originar esse tipo de título. Por quê? Imagina que, sei lá, uma empresa de colchão, a Ortobon, não que esteja falida, tá, gente? Nem sei, estou dando só um exemplo. Foi o primeiro colchão que veio na minha cabeça. Pensa aí na Ortobon, a Ortobon entrou em falência, uma recuperação judicial, e depois virou falência, e aí Seu José Caminhões prestava serviço para a Ortobon. E no momento da falência, Seu José Caminhões tinha lá um crédito a receber de 5 milhões de reais da Ortobon. O processo rolou todo, chegou no momento onde essa conta da falência está solvente, ou seja, você tem saldo na conta, mas a justiça vai demorar para pagar. O que é que nós fazemos? Nós chegamos para Seu José Caminhões e compramos o crédito dele. Então, por exemplo, se ele tem 5 milhões para receber, a gente chega lá e diz, olha, eu tenho aqui investidores na nossa plataforma que vão comprar esse crédito por 2 milhões e meio. Por exemplo, 50% de deságio. E por aí vai. São os famosos títulos distressed, né? Títulos estressados. Também podem ser entendidos como títulos de renda fixa, papéis, né? Títulos de dívida, mas já um pouco mais de risco, porém o upside também bem grande. Aí estamos falando de papéis que a gente sai às vezes para ganhar 50%, 60%. Né? Tem uma pergunta aqui, acho que do Rafael. Como está a captação para o Solar 21? Boa pergunta, Rafael. Provavelmente você segue a turma lá, a gente, porque isso não está nem anunciado, a turma está descobrindo as coisas todas. Né? Mas essa vai ser a nossa próxima oferta, como blocos. Nada, Carlos, pode contar com a gente. A nossa próxima oferta como blocos, ela vai ser uma oferta solar. Olha que coisa interessante. Vai estar lá no app Renda Fixa, tá, pessoal? Na realidade, vai estrear a nossa parceria, a nosso link para poder mostrar para os clientes do Renda Fixa nossas operações. Mas, basicamente, nesse segmento solar, a gente tem visto muita oportunidade, não só solar, tá? Energia, a gente tem visto muita oportunidade no que é chamado geração distribuída, ou seja, a possibilidade de você gerar sua própria energia, ou você ser dono de uma usina e vender energia para um terceiro. Vender entre aspas, porque isso é feito através de um contrato de locação de longo prazo. Resumindo a história, nós já fizemos duas nesse formato, vamos para a terceira, desta feita com uma empresa chamada Solar 21, como o Rafael perguntou, uma empresa bastante conhecida, sólida de mercado, empresa de Brasília, que faz leasing, locação de usinas solares para condomínios. Então, resumindo, o investidor vai entrar nessa operação com um título, que é o SIC, Contrato de Investimento Coletivo. Esse contrato vai dar direito a ele a uma fatia da usina, ou seja, um percentual de sociedade naquela operação. Porque, Francis, essa operação vai ser conversível, diferentemente de outras operações, que é um título de dívida, esse é um título, um SIC, né, um contrato de investimento coletivo, conversível em participação da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, dona da usina. Resumindo a história, o investidor que entrar nessa operação vai ter uma rentabilidade de 1,6 ao mês. 1,6 ao mês líquido de aluguel todos os meses, enquanto durar a vida útil da usina, que estima-se 25 anos. Né? Então você tem... Felipe, esse 1,6 é uma expectativa de rendimento? Não, é uma expectativa. Nesse caso não.
Nesse caso, não, porque, claro, tudo é uma expectativa, porque pode ser mais ou menos, mas analisando do ponto de vista do business plan, do business model, o que é que você tem? Basicamente, pense, Francis, no seguinte, num aluguel, num build-to-suit. A gente está captando dinheiro dos investidores, né? Os investidores vão ser donos da usina, vai se construir essa usina que vai gerar energia, tá? E vai se alugar essa usina. Então, esse aluguel já está firmado um contrato, entendeu? Então, é a mesma coisa de você construir uma loja e alugar para Drogasil. Você vai dizer, Drogasil, todo mês você vai me pagar R$ 20, ou R$ 20.000, entendeu? Então, é exatamente dessa forma. Por quê? Porque todo mês vai se gerar energia e vai se pagar proporcional àquela energia usada. Aonde que estão as variações que já estão na conta, né? O sol não brilha igual todos os dias, então essas variações estão na conta. Então, quando a gente fala 1,6 ao mês, é na média do ano. Vão ter meses que vai dar 2,5%. Vai ter mês que vai dar 0,7%, entendeu? Por quê? Porque janeiro é mais sol do que julho, por exemplo. Sim. Então, nessa equação você tem que considerar a média. Grosso modo, essa operação, uma operação que naturalmente tem um ticket um pouco mais alto, investimento mínimo é de R$ 25.000, equivale a uma cota, e esses R$ 25.000 vai dar para o investidor R$ 300 todo mês, mais a correção. Ou seja, é R$ 300 mais a inflação, entendeu? Bacana. Então, assim, uma boa rentabilidade em um negócio extremamente, que eu poderia dizer, estável, porque energia, dentro de um cenário caótico, apocalíptico, entre aspas, que a gente vive, está entre os insumos mais, vamos dizer, elementares aí que a gente tem, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Francis, com essa pandemia e todas as políticas feitas para manter a economia em ordem, podemos ter um aumento de inflação? Acha que títulos vinculados ao IPCA pode ser uma boa? Vai lá, responde aí você. Fala, senhor Avelino, tudo jóia? Boa noite. Bom, essa pandemia está sendo uma coisa bastante inédita para a gente, tá? Acho que a última grande crise que a gente teve foi lá em 1918, sei lá, a gripe espanhola, né? Então, assim, a gente não sabe o que esperar. A gente teve uma crise econômica que foi em 2008, né, lá nos Estados Unidos, teve um reflexo aqui no Brasil, mas aqui veio estourar bastante em 2014, 2015 até 2016. Então, a gente vem saindo de uma recessão, a gente tinha uma inflação altíssima, né? E para controlar essa inflação, a gente teve uma Selic também alta pra caramba, bateu 14,25% ao ano, né? E hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, que as pessoas estão em casa, estão, né, ainda não chega a ser um lockdown, mas já é uma quarentena, né? Muitas empresas estão fechando, muitas empresas, né, estão trabalhando em home office, outras estão demitindo as pessoas, né? Então, assim, e a gente tem um cenário de juros baixos, né? A taxa Selic lá embaixo, né? O patamar mais baixo historicamente também da Selic. Então, para a gente é uma novidade, né? A gente não consegue prever muito, né? Muito para frente, assim, o que vai acontecer com a economia, tá? Nossa bola de cristal, às vezes, ela falha também, né? Então, assim, pode ser interessante, se você estiver preocupado realmente com a alta da inflação, pode ser interessante você investir em títulos atrelados à inflação, sim, ao IPCA, sobretudo ao IPCA, né? Pode ter o IGPM também, mas acho que o IPCA reflete um pouco melhor a nossa inflação. Mas você pode investir também um pouquinho em pré-fixado, em títulos atrelados ao CDI, coisa do tipo. É o que a gente sempre fala, né? A grande diferença de um investidor de longo prazo, de um investidor consciente, é a diversificação do portfólio. Na minha carteira, eu tenho títulos atrelados à inflação, né? Eu não estou muito exposto à inflação, mas eu tenho também como uma forma ali de me proteger, sim. Então, eu acho que vale a pena, tá? Eu não acredito que a inflação vai estourar. O nosso PIB, a projeção foi cortada aí, acho que para 2020, agora é 0,48, estava para 1,48, agora caiu. A gente não sabe a pior projeção, né, que a gente tem é de -4, pior. Exatamente. Não, e eu vi uma projeção hoje falando de
tem em torno de 13% a acho que é 25% de desempregados no Brasil. Que isso vai dar em torno de 13, 14 milhões a 40 milhões. Então, cara, é um número muito grande. Né? Qualquer número que a gente falar é uma coisa muito grande. É uma situação, né? Seria um chute. Né? Então, assim, não dá para a gente prever. Mas eu acho que como forma de se proteger assim, de uma possível alta de inflação, acho que vale a pena. O que assim, se eu puder complementar para o senhor Avelino aí, com relação à inflação, estamos vivendo aí um cenário novo, ninguém sabe qual vai ser a consequência, não por conta de ser vírus, pandemia, mas um pouco além, porque as medidas que o governo tem tomado, falo no mundo, tá? São medidas inéditas. Então vai se injetar uma cacetada de dinheiro na economia, tanto aqui quanto trilhões de dólares, o que tende com juros baixos, tentar aumentar a circulação de capital, mas o que a gente tem visto dessa política, pelo contrário, é que não está conseguindo estimular consumo e, por sua vez, inflação. Então, há quem diga também que a gente vai ter uma deflação. Então, assim, se a gente tem uma retração muito forte no consumo, a nossa inflação ela pode ser, inclusive, revisada para baixo, mesmo com a Selic desse jeito. Por isso que tem gente que defende um aumento de Selic. Eu estava ouvindo uma palestra, né, uma entrevista do André Esteves, no próprio canal do BTG Pactual, e ele estava comentando isso, de que ele foi contra, pessoalmente, ao corte da taxa Selic, acreditando que deveria ser o contrário até, porque para você gerar um estímulo para o investidor estrangeiro tentar vir para o Brasil, a receita não funciona mais desse jeito, do tipo, corta a Selic, o consumo interno vai, não necessariamente. Por outro lado, se eu puder vender um pouco o nosso peixe aqui, de produtos reais, tá? Tem algo muito, muito bacana que eu defendo, o seu Avelino e demais, que é o seguinte: quando você investe em produtos que são lastreados, como na nossa plataforma ou em qualquer outra plataforma que você possa acessar a economia real, naturalmente você está protegido da inflação. Pegando o caso aí da energia, a correção desse contrato vai se dar pela correção da energia, que na média histórica vem sempre um pouco acima da inflação. Pegando o próprio eucalipto, a floresta de eucalipto, o preço da madeira, que é uma commodity, imagine que a madeira está ali, ela não pega gripe, ela não pega doença, ela não sofre interferência política, ela não está preocupada com impeachment, nada disso, ela está ali. Pior das hipóteses é desaquecimento na economia e a madeira está ali em pé. O risco mesmo é pegar fogo, né? Mas aí esse risco é mitigado de outras formas. Mas à medida que a madeira vai engordando, ela vai crescendo, ela vai ganhando preço. E ela vai ganhando preço com base em quê? Com base na inflação que está embutida ali. Então, os grandes fundos institucionais utilizam-se de investimentos em timber, ou seja, investimentos em florestas, justamente para se proteger em um ativo real de uma hiperinflação. Então, você tem várias formas de você estar exposto, né, à inflação. Inclusive, eu venho defendendo muito essa linha, porque a inflação IPCA ou IGPM que a gente vê no mercado, ela pelo menos não é a minha inflação. A minha inflação ela sobe muito mais do que essa. A escola do meu filho é 10 vezes mais do que essa, a gasolina é 10 vezes mais do que essa, o barzinho que você vai tomar Heineken já está custando 13 conto. Então, assim, não é aquela inflação de 3 que a gente está acostumado, né? A nossa inflação da classe média, média alta, com base nos nossos padrões de consumo, já não pode, né, ser medido dessa forma. Até porque os nossos desejos e os nossos consumos hoje, eles já estão muito dolarizados até. Nossa Netflix, ela não varia com base na nossa inflação, ela varia com base no preço mundial. Então, é um cenário complexo. Manda aí, gente, manda mais perguntas aí. Aproveita que nós estamos
Deixa eu ver aqui. O Rafael ele tinha mandado uma pergunta aqui, Felipe. Ele mandou aqui, verdade. O Solar 21. O Rafael perguntou aqui sobre pode falar um pouco sobre os riscos, né? Acho que já falei, mas, claro, a gente pode aprofundar em outro momento. Se quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem lá no Instagram que a turma responde. Mas essa pergunta é interessante. Caso haja interesse do investidor sair antes dos 25 anos, como funciona? Uma excelente pergunta. Essa operação, como outras que nós já fizemos, é uma operação, Francis, de equity, ou seja, como eu disse, é um investidor, ele vai virar sócio daquele empreendimento. Ele tem um título conversível, é como se ele tivesse uma debênture conversível, né? Igualzinho, título de renda fixa, que é o título emitido pela plataforma, que é o SIC, Contrato de Investimento Coletivo, porém ele é conversível em participação naquela empresa. Se eu não me engano, uma cota de R$ 25.000 dá direito a 1,90% de participação na SPE, por exemplo, isso, tá? Mais ou menos. Eu não, acho que é isso, sim. 1,87 até. Você tem duas formas de você gerar liquidez nesse negócio. Primeira forma é você vender a sua participação. Então, você pode vender a sua participação para quem você quiser. Inclusive, eu acho até que quem entrar terá um mercado secundário bastante próspero. Porque imagine nós entrarmos em um movimento onde você tem um papel, você tem um ativo que lhe gera quase 2% de rentabilidade ao mês. Tá? Chega um determinado momento, você pode revender isso com lucro, ou seja, repassando a sua cota com 1% de rentabilidade ao mês. Você é livre para poder vender para quem você quiser. Tá? Esse é um cenário. Um outro cenário, qual é o cenário? É este negócio que está se formando, tem um líder, que é a própria Solar 21, que é uma empresa especializada nisso. Ele tem várias usinas, que são usinas que estão ali gerando energia, renda. Eu acho mais provável, e por isso vou investir, como invisto em todas as nossas ofertas, que em determinado momento, algum grande player do segmento de energia compre essa carteira de ativos. Então ele chega e diga, Solar 21, quantas usinas você tem? Eu tenho 50 usinas espalhadas pelo Brasil que estão fornecendo energia para não sei quantos clientes, por exemplo, certo? Aí chega uma Neoenergia, CPFL, CEMIG, etc, etc, e vai lá e compra. E isso não é muito distante, isso é real. Todas essas empresas estão também nesse segmento. Então você tem a CEMIG, tem uma empresa que chama CEMIG GD, a Enel tem uma empresa chamada Enel-X, a CPFL tem uma empresa chamada CPFL Renováveis, a Neoenergia, que é da Coelba, Coelce, por aí vai, tem também uma empresa de geração distribuída. Então, todas essas grandes distribuidoras, quando começarem a perder receita, vão buscar crescer via aquisição. E aí eu faço um paralelo nesse mercado que eu gosto muito, por isso até que nossa plataforma tem focado muito nesse negócio. Eu faço um paralelo com o que aconteceu, você que é de tecnologia, Francis, com os pequenos provedores de internet há muitos anos, né? Há muitos anos atrás, alguns 10 anos atrás, você tinha, cada bairro tinha um provedor de internet, net não sei o quê, net isso e tal, tal, tal. Quando as grandes vieram, elas compraram todos esses provedores pequenos. Então é um paralelo que a gente faz nesse mercado de geração de energia. Entendeu? Isso mesmo. Ô Felipe, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou de uma possível aquisição, né? Então, por exemplo, se eu sou investidor aí da Solar 21, sei lá, comprei, sei lá, 1 ou 2 cotas. E aí chega uma empresa dessa de distribuição de energia e quer comprar a empresa. Eu tenho um tag along. Você tem um tag along e eles têm um drag along. É uma excelente pergunta que você fez. Porque, como são vários investidores, a Solar 21, nesse caso, é a ofertante, ela é a líder desse grupo, né? Então, qual a intenção? A intenção é que, se, sei lá, a CPFL virar para Solar 21 e falar, Solar 21, eu quero comprar essas usinas, nesse caso, a captação é de R$ 1.200.000, então vamos imaginar que daqui a 2 anos ela diga, eu quero pagar 2 milhões nessa usina.
a Solar 21 vai vender e o investidor tem um tag along e ela tem um drag along. Ou seja, ela vai puxar o investidor junto com ela, nas mesmas condições. Bacana. Entendeu? Agora vem um ponto legal, ó. Desde que ela não pode vender a qualquer preço. Desde que o investidor tenha, no mínimo, 50% de upside. Ou seja, principal mais 50%. 50% de lucro. Muito bom mesmo. Entendeu? E deixa eu perguntar, por exemplo, vocês vão captar, sei lá, 1.200.000 aí para a Solar 21. Isso representa quantos por cento de participação na empresa? Esse é um ponto relevante também para não haver confusão. Nós não estamos captando para a Solar 21. A Solar 21 é líder, nós estamos captando, e aí a grande diferença, Francis, da nossa plataforma para todas as demais, é que a gente é uma plataforma de projeto. A gente não é uma plataforma de equity, do ponto de vista de captar dinheiro para a empresa. Eu não estou captando para a Solar 21. Eu estou captando para uma nova empresa, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que tem a Solar 21 como sócia, e o ativo dessa empresa são as usinas. Certo? Esta empresa, que tem um capital social, que terá um capital social integralizado de 1.200.000 vai ser dividido em 46 investidores, ou seja, 46 cotas de R$25.000. É isso. Ou seja, cada cota vai dar uma participação de 1,87% da SPE. Entendeu? Entendi. Então não tem nada a ver com a Solar 21 empresa. Inclusive, claro que não é o cenário que a gente conta, mas se a Solar 21 ou qualquer outra empresa falir, sumir do mapa, deixar de existir, não há problema. Por quê? Porque a SPE está segregada e o investidor é dono daquele ativo. Entendeu? É isso. E existe alguma limitação de quantidade de cotas que um investidor pode comprar? Um investidor qualificado... Não existe. O investidor pode comprar quantas for. Porém, o investidor... a própria regulamentação do crowdfunding, que é a 588 da CVM, ela traz uma limitação de, no máximo, R$10.000 para o investidor que não é qualificado. Então, se o investidor se autodeclarar como qualificado, ele não tem limite, ele pode investir quanto ele quiser. O Rafael faz a pergunta aqui da história da taxação da energia solar, não é bem isso, né? Que na verdade é uma discussão que ocorreu muito no ano passado, de você cobrar o uso do fio. Isso é possível que aconteça. Eu, na minha visão, acho que por conta até desse cenário como um todo, agora vai dar uma arrefecida. Isso não está certo, isso estava em consulta pública, mas se acontecer, será até positivo, Rafael. Aí você pergunta, porra, Felipe, você tá maluco? Sim. Por quê? Porque quem tiver uma usina hoje, conectada hoje, com base nas regras atuais, vai valer o direito adquirido. Em nenhum momento se conversou a possibilidade de voltar atrás e taxar quem conectou. Afinal de contas, existe uma lei, né? Ou seja, se você conecta, né, a sua usina com a regra de hoje, está valendo a regra de hoje. Não pode... A regra vai mudar para quem conectar daqui para frente. Tá? Então, por que é positivo? Porque vamos imaginar que você seja investidor dessa usina. E essa usina está na regra antiga. Sua usina vai gerar mais energia, mais dinheiro, porque não tem a tal da taxação, do que uma usina que for conectada futuramente. Logo, a sua usina vale mais do que a do vizinho. Então, você pode vender mais caro a sua usina. Ou seja, o seu ativo é um ativo que tem um upside maior. Muito bom. Então, eu acho isso um custo de oportunidade bem interessante. Não, com certeza. Ô, Felipe, você disse que o investidor que não é qualificado,
ele pode investir no máximo 10 mil reais. Mas a cota mínima para a Solar 21 é 25. 25. Então, Nesse caso, ele não pode entrar. Não. Só qualificado. Entendi. Perfeito. Só investidor qualificado. E se eu quiser, eu posso então comprar. Se eu for qualificado, eu posso comprar lá a cota toda. É só você entrar lá, você vai se autodeclarar, né? O investidor qualificado. Para quem não sabe, o investidor qualificado é aquele que tem, que se autodeclara. Você não precisa comprovar isso, né? Você autodeclara que você tem aplicações, alocações financeiras acima de R$1 milhão. Subentende-se que se você possui esse montante, você possui em tese conhecimento, o que não é uma verdade absoluta, mas essa é a regra, como é em diversos fundos, por exemplo. Então você tem fundos de investimento que, para você entrar, você precisa assinar o termo de adesão dizendo que você é um investidor qualificado, né? Léo, nossa plataforma trabalha com investimento mínimo de R$5 mil na maioria das nossas ofertas. Porém, a gente não é uma casa vamos dizer, de padrão, né? Ou seja, eu não sou uma linha de produção que vou ter todas as ofertas iguais. Nós somos uma plataforma de Project Finance. Cada oferta é um projeto. Então, cada projeto específico possui garantias, né? Então, você pega ali, por exemplo, a gente teve a operação que foi R$5 mil. Pouca gente sabe, mas você comentou, Francis, a gente fez o financiamento, fizemos um título de dívida do Réveillon de Jericoacoara. 6 dias de festa, 5 meses de duração, vai pagar agora, vai pagar mês que vem. Uma rentabilidade de 1,8 ao mês. Aí você vai dizer, porra, muito arriscado. Mais ou menos. Por quê? Porque nós pegamos como garantia o recebível da tiqueteira. Qual era a tiqueteira? A Ingresso.com, uma das maiores tiqueteiras do Brasil. Então, eles fizeram uma cessão do recebível para a gente, dizendo o seguinte, olha, se você tomar o birro, se ele não me pagar mês que vem, todo recebível que ele tem em cartão de crédito, que são R$4 milhões, da turma que foi lá tomar cachaça em Jericoacoara e parcelou em 12 vezes, certo? Porque aqui o financeiro é português, claro. O cara foi lá, comprou o pacotão de 6 dias de festa, 4 mil reais, parcelou em 12 vezes no cartão, ou em 16 vezes no cartão. Então, esse recebível está lá. Se ele não me pagar, eu vou lá e executo esse recebível. Então, foi uma operação estruturada. E respondendo a pergunta do Godoy, se eu não me engano, investimento mínimo. Esta operação foi uma operação de R$5 mil. A conversa rendeu tanto que o Instagram já apareceu aqui o limite para a gente, de tempo. Então, galera, vamos chegando nos finalmente aí, agradecer a presença de vocês. Dúvidas que tiverem mais, eu